homem mais sábio do mundo. Caí! E isso pode acontecer comigo e com você. A história que você vai ouvir hoje não é apenas sobre um rei do passado, é sobre escolhas, é sobre o coração humano, é sobre como alguém pode começar muito bem e ainda assim se perder no caminho. Hoje vamos falar sobre Salomão, o homem mais sábio que já viveu, escolhido por Deus, admirado por reis e nações, mas também um homem que, mesmo tendo tudo, perdeu aquilo que mais importava: um coração totalmente entregue ao Senhor. Fique comigo até o final, porque essa história é um alerta poderoso para todos nós. Salomão foi filho do rei Davi, o maior rei de Israel, e de Batseba. Desde jovem, ele carregava uma responsabilidade gigantesca: governar o povo de Deus. Quando Davi morreu, Salomão assumiu o trono ainda inexperiente, muito consciente das suas limitações. E foi exatamente nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Deus apareceu a Salomão em sonho e lhe fez uma pergunta que poucos homens ouviram em toda a história: pede-me o que quiseres que eu te dê. Essa pergunta revelou o coração de Salomão, pelo menos naquele início. Sabe o que ele pediu? Salomão não pediu riquezas, não pediu poder, nem a morte de seus inimigos. Ele pediu sabedoria para governar o povo com justiça. Isso agradou profundamente a Deus. E o Senhor respondeu que lhe daria não apenas a sabedoria que ele pediu, mas também riqueza, honra e glória, como nenhum outro rei jamais teve ou teria. Aperte Dolly. A fama de Salomão se espalhou pelo mundo. Sua sabedoria era tão impressionante que atraía reis, líderes e multidões. Até a rainha de Sabá viajou longas distâncias, atravessando desertos, apenas para ouvir suas palavras e testar seu conhecimento. Salomão escreveu milhares de provérbios que atravessaram gerações, palavras que até hoje orientam decisões, relacionamentos e a vida espiritual de milhões de pessoas ao redor do globo. Ele era o auge da inteligência e do discernimento. Um dos maiores marcos do reinado de Salomão, talvez o maior de todos, foi a construção do Templo do Senhor em Jerusalém. Esse era o grande sonho do seu pai, Davi, mas foi Salomão quem teve o privilégio de realizá-lo. O templo era magnífico, uma obra de arte arquitetônica. Era rico em detalhes, revestido de ouro puro, um lugar dedicado exclusivamente à presença de Deus na terra. Quando o templo foi finalmente consagrado, a glória do Senhor desceu e encheu aquele lugar de uma forma tão intensa, tão poderosa, que os próprios sacerdotes não conseguiam permanecer ali para ministrar. Esse foi o ponto mais alto da vida espiritual e política de Salomão e de toda a nação de Israel. Tudo parecia perfeito. O rei era sábio, o povo prosperava e a presença de Deus era visível. Mas com o passar do tempo, as bênçãos começaram a se tornar armadilhas. Salomão acumulou riquezas como nenhum outro rei: ouro, prata, palácios, fama, reconhecimento internacional. Tudo o que um homem poderia desejar, ele tinha. Mas junto com tudo isso, vieram os excessos. Salomão teve centenas de esposas e concubinas, muitas delas de nações estrangeiras, algo que Deus havia orientado a não fazer. E pouco a pouco essas mulheres trouxeram consigo seus costumes, seus deuses e suas crenças pagãs para dentro de Israel. Sem que ele percebesse de imediato, o coração que antes buscava a Deus com total dedicação começou a se dividir. E aqui está uma verdade perigosa que precisamos entender: ninguém se afasta de Deus de uma vez. É um processo lento, gradual. Começa com uma pequena concessão aqui, uma desobediência ali, até que a distância se torna um abismo. Mesmo sendo o homem mais sábio do mundo, Salomão desobedeceu a Deus de forma clara e direta. Ele não apenas tolerou a idolatria, mas participou dela. Ele mesmo construiu altares para deuses estrangeiros, para agradar suas esposas. O homem que construiu o templo para o Deus verdadeiro, agora construía altares para deuses falsos. A Bíblia diz algo forte e muito triste: o coração de Salomão já não era totalmente dedicado ao Senhor, seu Deus, como fora o coração de Davi, seu pai. Como consequência, Deus declarou que
o reino seria dividido após a sua morte. Aquele reino unido e glorioso seria rasgado em dois. Isso nos ensina algo profundo e que deve nos deixar em alerta. Sabedoria não substitui obediência. Conhecimento não garante fidelidade. Você pode saber toda a Bíblia, mas se não obedecer, de nada adianta. A história de Salomão fala diretamente com a nossa geração, talvez mais do que nunca. Ela nos mostra lições vitais. Primeiro, começar bem não garante terminar bem. A jornada da fé é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Segundo, sucesso material, fama e reconhecimento não são sinais automáticos de aprovação divina. É possível ter tudo isso e ainda assim estar com o coração longe de Deus. E terceiro, um coração dividido sempre enfraquece a fé e abre a porta para a queda. No final da vida, Salomão escreve o livro de Eclesiastes, que soa como um lamento, um arrependimento profundo. Ele diz: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. É como se ele olhasse para trás, para toda a sua glória, e dissesse: eu tive tudo, e descobri que nada valeu a pena longe de Deus. A história de Salomão nos ensina que o maior tesouro não está na sabedoria, nem na riqueza, nem no poder. O maior tesouro que podemos ter é um coração que permanece fiel a Deus até o fim.